Galera, boa noite. Esperando vocês para a gente começar a nossa aula hoje. Tudo bem? Boa noite, Kelly, Isabela, Natália. Tudo certinho com vocês? Já fizeram o simulado já, galera? Fizeram final de semana o simulado? Estão conseguindo seguir a rotina aí para fazer ele final de semana? Tentem fazê-lo, hein? Final de semana. Isso aí, Natália. Tenta deixar para fazer pelo menos, fazer igual o Enem, né? Fazer um no sábado e um no domingo, fazer um no sábado ou no domingo, né? De preferência no domingo e reservar o horário mesmo a tarde toda no domingo. Vocês simularem o máximo possível. Ajeitar mais aqui. Só acho que enquanto o restante da galera tenta entrar aí, só compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Para eu retomando algumas coisas, pessoal, só para a gente recordar aí. Eu não sei se todos vocês estavam na aula passada, mas na aula passada a gente conversou sobre função quadrática, né? E aí eu trouxe para vocês um resumão aí de função quadrática. Inclusive depois eu vou mandar esses slides para vocês estudarem. Falando de vários tópicos, né? Que são necessários para a gente fazer a prova do Enem. E a gente resolveu alguns exercícios, só que o foco dos nossos exercícios na reunião passada foi exercícios que não tinham gráficos, né? Então, vocês vão ver que hoje a gente vai focar em alguns exercícios que têm gráficos de função quadrática. E quando a gente fala de gráfico, pessoal, de função quadrática, é muito legal que vocês saibam as características básicas. Para quê? Para que na hora que você bater o olho lá no gráfico, você já entender o que ele está falando, o que ele está pedindo, ou entender algumas características que aquela função quadrática tem. Beleza? Então, só para relembrar algumas coisinhas aqui bem rápido, enquanto a gente espera um pouquinho para ver se mais uma galera entra. Formas da função quadrática. Não sei se vocês lembram, a gente falou dessas três formas. Fórmula geral, que ela é bem comum para vocês, né? Que é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A forma fatorada, está no cantinho esquerdo aqui em cima, onde eu estou passando a setinha, ó. Forma fatorada, a x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando, pessoal, que x1 e x2 eles são zeros ou raízes da função. Num gráfico de função do segundo grau, onde estão os zeros ou raízes da função? É onde o gráfico vai tocar o eixo x, tá? Lembra sempre disso. Zeros raízes da função, que é aquele x1 e x2 que a gente encontra pela fórmula de Bhaskara, é onde o gráfico toca o eixo x, beleza? Aqui em cima a gente tem a forma canônica. Vocês vão ver que nos exercícios que a gente vai resolver daqui a pouco, que são exercícios muito semelhantes às questões do Enem, tem a forma canônica, tem um exercício que a gente utiliza a forma canônica e um exercício que a gente utiliza a forma geral. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar nos exercícios isso. E além de outras coisas, a gente para interpretar quando olha o gráfico. Lembrando também que num gráfico, pessoal, de função quadrática, função de segundo grau, onde o gráfico toca o eixo y, onde o gráfico toca o eixo y, é o valor de c. Lembre-se disso, beleza? O que vai determinar se a parábola é para cima, ou seja, se ela tem a concavidade para cima, se ela é feliz, ou se ela tem a concavidade para baixo, ela é triste, é o valor do A. Se o A for positivo, ela vai ser com concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, ela vai ser a concavidade voltada para baixo. Beleza? Lembrando que se a parábola tem a concavidade voltada para cima, o x do vértice, lembra que é a ponto de extremidade da parábola, o x do vértice e o y do vértice, eles representam os pontos mínimos, tá?
E se a parábola tem a concavidade voltada para baixo, o x do vértice, que é esse ponto aqui onde eu estou mostrando para vocês com a seta, ó, pessoal, ele vai representar o ponto máximo dessa parábola. Outro macete também, eu não sei se vocês se lembram, mas que é legal para vocês anotarem aí talvez, o valor de B, né? Esse valor aqui. Tem um macetezinho para saber se ele vai ser positivo ou negativo quando a gente olha no gráfico. É só vocês sempre lembrarem o seguinte. Depois que tocou o eixo Y, então tem um gráfico, ele tocou o eixo Y. Depois que o gráfico tocou o eixo Y, se esse gráfico ele é crescente, ou seja, se ele aumenta, quer dizer que o B é maior que zero. Já se esse gráfico ele é decrescente, depois que ele toca o eixo Y, desculpa, o B é negativo. Então, por exemplo, tem esses dois gráficos que estão aqui, ó. Onde que toca o eixo Y? Ó, é nesse ponto onde está a setinha em cima. Após tocar o eixo Y, o gráfico é decrescente. Isso quer dizer que o valor de B é negativo. Já no gráfico de cá, ó, no gráfico com a concavidade voltada para baixo, quando está subindo, ó, depois que tocou o eixo Y, ele está crescendo. Se ele está crescendo, quer dizer que o valor de B é positivo. Então, é outro macete que ajuda vocês na hora de interpretar os gráficos. Beleza, pessoal? Vamos lá no exercício que a gente parou. E aí, a gente discute as questões. Beleza? Quem tiver oportunidade aí, ó, deixa um lápis, uma borracha, um rascunho aí do lado, que é interessante vocês anotando isso daqui, apesar depois que eu for enviar para vocês coloquem aí para vocês irem entendendo melhor, pode até tentando resolver as questões. Tranquilo? Então, olha só. Essa é uma questão muito legal e muito constante no Enem, tá? Ele fala assim, ó. Para transmitir energia elétrica produzida nas usinas, são utilizadas grandes torres de transmissão, como as mostradas na figura que está aqui abaixo. Admita que o cabo elétrico suspenso entre as duas torres, de mesma altura H 0,3 km, situadas a uma distância D, assume a forma de uma parábola que tem essa equação. Então, olha só, pessoal. Você tem aqui, ó, uma torre, certo? Onde eu estou passando aqui o mouse, ó, uma torre. Do outro lado, outra torre. E o cara colocou um cabo de aço que liga essa torre até a essa torre, certo? E todas as duas, elas têm 0,3 km de altura. Beleza? E quando ele colocou essa torre, ele formou uma parábola que tem essa equação. Observe uma coisa, pessoal. Primeira coisa, que a gente só de olhar o gráfico a gente já tem que identificar. Esse ponto aqui, ó, a altura dessa torre aqui, ó, 0,25, se vocês olharem, é como se fosse no eixo Y, não é? Isso daqui é como se fosse no eixo Y. Lembrando, ó, eixo Y, eixo X. Então, esse 0,25 seria o meu eixo Y, essa reta aqui. Aí eu vou ensinar um macete para vocês. Ó, pode anotar aí se quiser. Todas as vezes que a parábola for simétrica em relação ao eixo Y, o que quer dizer uma parábola simétrica em relação ao eixo Y? Eu tenho o eixo Y e ela é exatamente igual dos dois lados. Ó, se eu dividir essa figura exatamente no meio aqui, ó, no 0,25, ela fica igual dos dois lados. Todas as vezes que tiver uma simetria da parábola em relação ao eixo Y, o valor de B vai ser zero. Por isso que a equação aqui em cima, galera, ó, não tem B. Então, ó, não tem B por quê, Thiago? Porque a parábola ela é simétrica em relação ao eixo Y. Então, não tem o valor de B, certo? O valor de C, a gente já conversou. O valor de C da parábola é onde ela toca o eixo Y. Se a gente falou que essa distância aqui onde tem o 0,25 km é o meu eixo Y,
Quer dizer que esse ponto aqui, ó, onde o mouse está em cima, é onde a parábola toca esse eixo. Se é onde a parábola toca esse eixo, eu já sei qual é o valor de C. Concorda? O C vai ser o quê? 0,25, porque é onde a parábola toca o eixo Y. E aí, continuando a questão, ele fala assim, ó, no sistema, as coordenadas cartesianas x, o, y e o eixo OY passa pelo ponto mais baixo do cabo. 0,25 km acima do nível normal da água. E o eixo OX passa pelas duas torres no nível normal da água. Então, ele falou, ó, OX é aqui e o eixo Y é aqui. Ele quer saber qual é a distância indicada por D em quilômetros. Olha como a questão é interdisciplinar, não. Ela exige que você tenha um raciocínio. Então, primeira coisa, uma coisa geral da questão que eu falei para vocês é sobre o valor de B. Por que que o B nessa questão não existe? Porque a parábola é simétrica em relação ao eixo Y. Outra coisa que dá para identificar já de cara, o valor de C. Se ele está identificando o valor de C, o valor de C é onde a parábola toca o eixo Y. Então, o valor de C aqui, 0,25, certo? Só que agora ele quer saber qual é essa distância. Então, observa uma coisa, pessoal. Os únicos dois pontos que eu conheço na parábola é esse daqui, certo? Qual é essa altura aqui que ele falou? 0,3. Então, esse ponto aqui, ó, é 0,3. E quando esse ponto é 0,3 em Y, eu vou ter uma distância aqui em X, não vou? E aí você tem que perceber outra coisa. Se o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo Y, se ele é simétrico em relação a essa linha Y que tem aqui, ó, se tudo é D, eu não tenho metade? Aqui da origem até aqui não é a metade? Então, esse ponto aqui é como se fosse o D sobre 2. Concorda? Esse ponto aqui seria o menos D sobre 2, porque a origem do gráfico é aqui, ó. Então, esse pontinho aqui, ó, onde eu estou com o mouse em cima, seria metade do diâmetro. Seria o D do diâmetro, não, desculpa. Metade da distância. Então, esse ponto, ele seria o D sobre 2. Então, nós temos uma coordenada. Que coordenada que a gente tem? Quando a altura é 0,3, ou seja, quando o y ele é 0,3, o x, que é a distância, esse valor de x, ele é d sobre 2. Então, observa, eu tenho um y valendo 0,3, porque é a altura, certo? E eu tenho um x, que na verdade é o diâmetro sobre 2, é d sobre 2. Com isso, eu tenho as informações que eu preciso para resolver a questão. Certo? Então, olha como que fica a resolução. Igual eu falei para vocês, ó, eixo Y, eixo X, está traçado de acordo com o exercício falou. Por que que o C é 0,25? Porque é onde toca o eixo Y. Dica para anotar, se a parábola é simétrica em relação ao Y, tá vendo que ela é simétrica, ela fica igualzinha dos dois lados em relação ao Y. Se ela é simétrica em relação ao eixo Y, quer dizer que o valor de B é igual a zero. Então, sua parábola não vai ter o B, tá? Sua função não vai ter o B. Depois a gente identificou que, se isso daqui está no meio, né, se o eixo Y está no meio, essa distância total, né, ela é dividida em duas partes. Então, esse ponto X aqui, ó, esse ponto X, ele é D sobre 2. É a metade da distância. Ó, daqui até aqui é a metade da distância. Então, eu tenho um ponto ordenado aqui, ó. Que ponto é esse daqui que eu estou com o mouse com a seta em cima? É o ponto X valendo D sobre 2 e Y valendo H, que é igual a 0,3. Então, ó, olha a resolução aqui embaixo. Y valendo 0,3 é igual a 4 sobre 125 seria vezes x ao quadrado.
Só que a gente identificou que o valor de x aqui, ó, é a metade da distância. Então, d sobre 2 ao quadrado, mais, por que é 0,25? Que é onde a parábola toca o eixo y. Então, resolvendo, ó, galera, 0,3, 4 sobre 125, né? Ele já passou esse 0,3 para o lado de lá. Aliás, ele já resolveu isso daqui, né? O 0,3 para o lado de lá, tá certo. Já passou para o lado de lá. Só resolvendo na forma de fração, ó, 0,05 é 5 sobre 100. Tá? 0,05 é 5 sobre 100. Professor, por que está multiplicando por 125 sobre 4 aqui? Observem. Aqui não era 4 sobre 125? Eu pegaria esse 4 sobre 125 e passaria para o lado de cá, ó, dividindo. Então, ficaria 5 sobre 100, aqui, ó, dividido por 4 sobre 125. E a gente sabe que divisão de fração repete a primeira, ó, 5 sobre 100, vezes inverso da segunda. Por isso ficou 125 sobre 4. Então, 4 sobre 125 passou dividindo. Então, ficou 0,05 ou 5 sobre 100 dividido por 4 sobre 125. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Simplificando isso daqui, galera, ele encontrou 625 sobre 400. Professor, como que ele chegou a 25 sobre 20? Eu não tenho que d sobre 2 ao quadrado é igual a 625 sobre 100? Então, o que ele fez? Pegou o 2, né, que está elevado ao quadrado, e passou do lado de cá tirando a raiz. Então, ficou raiz quadrada disso. Raiz de 625, 25. Raiz de 400, 20. E aqui eu tenho uma regrinha, uma proporção, né? D sobre 2 igual a 25 sobre 20. Multiplicou cruzado, você encontraria 20D igual a 50. E logo, a distância de 2,5 metros. 2,5 metros, né? Aliás, pessoal, na verdade, isso daí não é 2,5 metros, né? 2,5 quilômetros. Porque essa altura aqui, ó, ela é uma altura em quilômetros. Então, na verdade, não é metro aqui, né? 2,5 quilômetros. Até porque se você colocar 2 postes para pendurar um fio de alta tensão a 2,5 metros de distância, não tem lógica, né? Então, na verdade, é 2,5 quilômetros. Beleza, galera? Tranquilo? Manda um joinha aí para mim, só para eu saber se tem alguma pergunta. Kelly, Isabela, conseguiram acompanhar? Deixa eu ver aqui no chat. Natália, tranquilo, Natália? Beleza. Isabela, ok. Kelly, conseguiu acompanhar? Marcos. A Lara também está aí. Alicia. Ok? Beleza. Então, pessoal, ó, essa é uma questão que é muito comum em Enem, tá? Que exige bastante interpretação de vocês. Então, acaba que muitas vezes eles gostam desse tipo de questão. Você viu que a gente precisou de muitas informações sobre função quadrática, além de interpretação da atividade, do exercício, para conseguir fazer a questão. Ok? Vamos para a próxima, então. Outra questão também, talvez vocês já até resolveram questão desse tipo, tá? Mas é uma questão também sobre gráfico de função quadrática. Olha aí. Quem quiser ir lendo mais rápido e tentando fazer, tá? Pode fazer aí. Olha só, hein? Ele falou assim. Quem quiser tentando fazer e mandando a resposta no chat, pessoal, pode, que a gente vai discutindo. Tem um experimento de laboratório. Ao disparar o cronômetro no instante T0, T0S, né, 0 segundos, registra-se que o volume de água de um tanque é de 60 litros. Então, olha só, pessoal, quando o tempo foi 0, o volume da água, 60 litros. Com a passagem do tempo, identificou-se que o volume de água no tanque, em litros, em função do tempo decorrido, é dado por uma função quadrática. Então, ó,
volume em função do tempo é igual a AT ao quadrado mais BT mais C, com os valores de A, B e C reais e diferentes de zero, e A diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, vocês concordam comigo que cancela essa parcela aqui, ó? Se cancelou ela, a equação deixa de ser do segundo grau. Por isso que o exercício fala que o A é diferente de zero. Aí ele falou que no instante 20 segundos registrou-se que o volume de água no tanque era de 50 litros quando o experimento foi encerrado. Se o experimento continuasse mais 4 segundos, o volume de água do tanque voltaria ao mesmo nível do início. E ele pergunta, o experimento em questão permitiu a montagem desse gráfico. Tudo que a gente conversou está aqui no gráfico. Ó. VT igual a T ao quadrado mais BT mais C é a equação. No tempo zero, o volume era de 60 litros, certo? Quando deu 20 segundos, 50, ó. Então, quando T é 20, o V é 50. E quando T foi 24, o volume foi de 60, certo? E ele fala assim, ó, qual é o volume mínimo de água? Então, ele quer saber qual o valor de V que o tanque atingiu de água que o tanque atingiu nesse experimento. Qual é o volume mínimo de água que o tanque atingiu nesse experimento? Pessoal, volume mínimo. Se ele perguntou sobre volume mínimo, o que ele está querendo saber aí de vocês? O Y do vértice. Isso aí. Então, ele está querendo saber que ponto é esse daqui, ó. Né? Qual é esse valor desse ponto aqui? Para eu encontrar esse ponto, o Y do vértice, pessoal, eu vou ter que encontrar primeiro a equação. Porque eu não tenho a equação pronta. Ó. Ele está querendo saber o ponto mínimo e está querendo saber o volume nesse ponto mínimo, né? O Y do vértice. Então, eu tenho que encontrar a equação primeiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês, tem que bater o rosto, enxergar isso já na questão. Qual é o valor de C, galera? Pode falar aí ou digitar. Quanto que é o C? 60. 60. Boa. Então, a gente já tem o C. Só que a gente não tem o A e nem o B. Porém, a gente tem duas coordenadas. Primeira coordenada, 20, 50. Então, vocês concordam comigo que se eu for aqui na equação, no lugar de VT, colocar 50, e no lugar de T, colocar 20, e no lugar de C, colocar 60, eu vou ficar com uma equação em função de A e B? Só substituir, ó. Ficaria 50 é igual a vezes 20 ao quadrado, mais B vezes 20, mais 60. Então, eu tenho uma equação com os valores de A e B. Certo? Poderia usar a equação fatorada? Pode também. Pode também. Só que para você usar a equação fatorada aqui, ficaria mais complicado, sabe por quê? Porque essa função, tá vendo que o gráfico não toca o eixo X? Como o gráfico não toca o eixo X, eu não tenho x1 e x2 para você fazer a equação fatorada. Entendeu? Eu não tenho os valores de x1 e x2, porque a equação fatorada não é A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Como eu não tenho x1 e x2 aqui, porque o gráfico não toca o eixo x, que no nosso caso aqui é o t, ó, então não teria como eu decifrar, né, a equação que corta que descreve essa parábola. Então, substituir o primeiro ponto. 50, 20, beleza, vou ter uma expressão. E aí eu substituiria, eita, o segundo aqui também, ó. 60 é igual a A vezes 24 ao quadrado, mais BT mais 60. Observe, Então, discriminante é negativo. o discriminante é negativo nesse caso. Todas as vezes que o gráfico não tocar, o delta vai dar negativo. Nesse caso é negativo.
tá? Então, como eu não tenho raiz, não dá para usar a forma fatorada. Então, eu tenho que descobrir a equação montando um sistema. Como assim montando um sistema? Eu vou pegar os dois pontos que eu conheço, que é o 20, 50 e o 24, 60. Vou substituir nessa equação. Consequentemente, eu vou ter duas equações com duas incógnitas. E tendo duas equações com duas incógnitas, eu consigo descobrir quais são essas duas incógnitas, que no nosso caso aqui é o valor de A e o valor de B. Então, olha só como vai ficar. Ó. Olha na solução. Primeira coisa que eu falei para vocês, ó, o V, ele é zero. Quando o V é zero, né? Ele é igual a 60. Então, o valor de C a gente já descobriu, ó, 60. Lembra que a gente falou logo de olhar no gráfico, a gente já percebe que o C vale 60. Depois a gente viu que o V de 20 é 50. Lembra que eu falei para vocês, ó, quando o Y deu 50, que no caso é o volume, o X, que é o T, era 20. Então, substituindo na expressão, ó, 400A, por que é 400A? Se você olhar lá na expressão, ela era AT ao quadrado. AT ao quadrado. E 20 ao quadrado dá 400. Mais era BT, então é 20B. Mais o valor de C é igual a 50. Resolvendo essa equação, pessoal, ele chegou a 40A mais 2B menos 1. Pessoal, por que virou só 40A mais 2B menos 1? Se você observar, ele passou o 60 para o lado de cá. Quando ele passa o 60 para o lado de cá, fica menos 10. Concorda? Então, ficaria 400A mais 20B igual a menos 10. Porém, ele simplificou tudo por 10. Por isso que ficou 40A mais 2B menos 1. Certo? Mesma coisa ele fez para o outro ponto. Ó. Quando o Y foi 60, o X foi 24. Substituiu também. Ó, 24 ao quadrado, 576A. 24B mais 60 igual a 60. Nesse caso aqui, 60 vai embora com 60. Certo? E simplificando essas expressões, pessoal, daria para dividir as duas por 24. Por isso que ficou B igual a menos 24. Então, tenho duas expressões, como se fosse um sistema linear. Uma resolução de sistema linear. Então, o B foi menos 24. Opa, se eu sei que o B vale menos 24, eu posso pegar essa informação e substituir na primeira equação. Ó. Primeira equação era 40A mais 2B. Então, ao invés de fazer duas vezes o valor de B, eu vou fazer igual ele fez aqui, ó. 40 mais duas vezes menos 24A, igual a menos 1. Resolvendo isso daqui, galera, ó, ficaria 40A menos 48A igual a menos 1. Certo? 40A menos 48A igual a menos 1. Logo, eu teria o valor de A igual a quanto? 1 sobre 8. Se o A é 1 sobre 8, muito fácil, eu descobri o B. É só eu vir aqui em cima, ó, o B é menos 24 vezes A. Então, ficaria menos 24 vezes 1 sobre 8, que daria menos 3. Logo, a equação que descreve aquela parábola é 1/8 de x ao quadrado menos 3x mais 60. Essa resolução aqui que foi apresentada pelo exercício, pessoal, ela está como o valor de x do vértice. Mas, para a gente, o que a gente quer direto é o y do vértice. Então, se você quiser fazer, pessoal, o delta vai dar negativo. Mas aí não tem problema. Porque quando você calcula o y do vértice, é menos delta sobre 4A. Então, consequentemente, você sabe que o delta aí vai dar negativo. Só que quando você jogar na fórmula de y para o vértice, ele volta a ser positivo. Então, nessa questão, ele resolveu um pouco diferente. Ó, ele tem questões, pessoal, que fazem assim, mas você pode fazer pelo y do vértice direto, tá? Porque aqui eu peguei a solução do exercício que o Sage disponibilizou. Então, ó, o volume mínimo, ele calculou qual era o x do vértice, que no nosso caso aqui é o t, menos b sobre 2a.
Então, deu menos 3, dividido por 2 vezes 1/8, deu 12. Certo? De novo, ó, divisão de fração. Repete o 3, multiplica pelo inverso dessa. Ficaria 8 sobre 2. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, 12. Que é só uma divisãozinha de fração. Esse valor que eu achei é o x do vértice. Cuidado que muitas pessoas erram quando não interpretam direito quem é x do vértice e quem é y do vértice. Aí acaba confundindo. T é x do vértice. Mas ele perguntou o volume. Então, quando o tempo foi de 12 segundos, que é o x do vértice, qual vai ser o volume? Aí você pode só substituir na equação. E deu 42. Volto a falar. Professor, achei a equação. Eu já identifiquei que ele quer volume. E lá no gráfico da questão, eu já vi que volume é y. Então, ele quer saber esse ponto aqui, ó. E eu já identifiquei que esse ponto é o y do vértice. Então, eu posso achar a equação e fazer menos delta sobre 4a? Pode, vai dar a mesma resposta. Ah, mas a questão não me pediu o volume. Ele pediu quanto tempo atingiria o mínimo volume. Professor, eu posso vir aqui e olhar direto e fazer só o x do vértice, identificar? Pode também. Tá, pessoal? Então, esse tipo de questão são tipos de questões onde você tem que determinar qual é a função, onde não deu para a gente usar a forma canônica, tá? Não deu para a gente usar a forma fatorada. Por que não deu para a gente usar a forma fatorada? Porque a gente não conhecia nem x1 nem x2. Por que não deu para usar a forma canônica? Porque para a gente usar a forma canônica, a gente precisa do x do vértice e do y do vértice. Tá, pessoal? E aí a resposta, então, 42 litros. Tudo bem? Deu para acompanhar? Manda um simzinho aí no chat. Ou fala se deu para acompanhar, pessoal, essa questão. Tranquilo, ela? Deu para acompanhar? Natália tá aí, deixa eu ver quem tá. Kelly, Natália, Isabela. Conseguiram entender como que é a resolução dessa? Sim. Qual é essa? Beleza, Lara, Marcos. Ok. Pessoal, eu sei que por aqui, né, a gente tentar dar aula de matemática, vamos dizer assim, é mais complicado, né? Mas o máximo que vocês forem absorvendo de informação, de alguns detalhes, certeza que na hora que você for pegar isso daí, vai ficar muito mais fácil para vocês resolverem. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Ó, outra questão de interpretação. Só de olhar a questão aí, deixa eu perguntar alguém aqui para me falar. Deixa eu ver quem está aqui. Vai lá, Natália. Então, só de olhar para essa questão aí, fala o que você já interpreta, só de olhar o gráfico, nem leu a questão. O que dá para interpretar, Natália? Você consegue interpretar algo já daí, desse gráfico? Ixi, me deixou no vácuo. O y do vértice, Aqui é o y do vértice. que é 8. Isso. Mais o quê? Que dá para interpretar aqui? O A é negativo. O A é E o B é negativo, e a parábola. Muito bem. Voltada para baixo. A parábola não tem valor de B, concordam? Sim, Por que não tem valor de B? simétrica. Isso aí. Então, essas coisas você já tem que ir identificando. Outra coisa, dá para identificar quem é os zeros ou raízes dessa função? Alguém consegue identificar quem são os zeros ou as raízes dessa função? 13 dividido por 2? Isso aí. Se ela é simétrica, isso tudo é 13,
Aonde o gráfico aqui toca o eixo X e o eixo Y, aqui é 13 dividido por 2, certo? 13 sobre 2 positivo. E aqui 13 sobre 2 negativo. Aí outra coisa para ajudar já na questão. Tem valor de C essa parábola? 8. 8. Com isso já dá para eliminar quais opções? C e D. Então, ó, só de você saber interpretar as informações, olha o tanto de coisa que a gente viu, ó. A gente interpretou que o C vale 8, que o 8 também é o Y do vértice. A gente interpretou que o X do vértice é 0, tá vendo? Ó? X do vértice é 0. A gente interpretou que o A ele tem a concavidade voltada para baixo, então ele é negativo. Dá para eliminar qual letra com essa interpretação? Só sobra. Dá para a gente eliminar a letra B, né? Se o A é negativo, ó, letra B cai fora. A gente interpretou que o valor de C é igual a 8. Então, ó, só de olhar para o desenho, olha como dá menos trabalho. Você já eliminou a letra B, a letra C e a letra D. A gente vai ficar... Oi? Na A é negativo? Oi? É um negativo que tem ali na frente. Parece que está emendado, né? Aqui na letra A, pessoal, é um negativo que tem aqui. É porque o espaço está bem pequenininho. Então, a gente ficaria entre a letra A e a letra E, certo? Por que a gente eliminou a B? Porque a concavidade é para baixo. Por que a gente eliminou a C e a D? Porque os valores aqui, ó, o valor de C é 8. Então, a gente eliminou ela. Então, a gente teria que encontrar agora o valor de quem? O valor de A. E aí? Como que a gente encontraria o valor de A? Forma fatorada. Pode ser forma fatorada, tá? Como você faria a forma fatorada? Você tem quem é o x1 e o x2, certo? E você optaria por um ponto. Ah, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Quando y é 8, x é 0. Aí você substituiria lá na forma fatorada e só sobraria o a para você encontrar. Pode fazer, tá? Como assim? Vou explicar mais devagar. Fórmula fatorada não é y igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2? Como que a gente faria? Pegaria um ponto, vou pegar esse ponto aqui, ó. Qual é o valor de y nesse ponto? É 8. Então, eu colocaria 8 igual a vezes x. Quem é x nesse ponto? É 0. Ó. Então, ficaria 0 menos x1. Quem seria o x1? 13 sobre 2. Vezes x... Vezes, desculpa, 0 menos x2. Quem é o x2? Menos 13 sobre 2. Daria para fazer? Daria. Vocês entenderam o que eu falei ou foi confuso? Ficou confuso, galera, da forma que eu falei, a forma fatorada? Porque a resolução não está por forma fatorada. Mas dá para fazer também. Lembra, ó, fórmula fatorada. A é igual a x menos x1 vezes x menos x2. Quem vai ser x1 e x2 na forma fatorada? Os zeros da função, ó. 13 sobre 2 e menos 13 sobre 2. Quem vai ser o valor do x aqui na forma fatorada? Você vai escolher um ponto, ó. Eu escolhi esse. 8, né? 8 aqui, ó. E o x vale 0. Por isso ficaria 8 igual a que multiplica 0 menos 13 sobre 2, vezes 0 mais 13 sobre 2. E aí você teria a equação. Enfim, mas ele resolveu de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês como ele fez. Esquece essa parte aqui de cima. Isso aqui é só a interpretação que a gente teve já agora, beleza? Ele fez... O valor de B ele até calculou também, para provar que é igual a 0. Ó, x1 mais x2 é menos B sobre A. Então, ele descobriu o valor de B. Ele fez aqui pelo produto e a soma das raízes. Tá? Essa parte aqui, de descobrir o valor de B, vocês nem precisariam fazer. Porque pelo macete a gente já identificou que como é simétrico, B é 0. Então, vocês nem precisariam fazer.
E aí ele fez o produto, ó, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Porque a gente sabe o valor de c. Então, ó, 13 sobre 2 vezes menos 13 sobre 2 é igual ao valor de c, 8 sobre a. Multiplicando isso daqui, ó, menos 169 dividido por 4. Menos 169 dividido por 4. Se você passar o A para lá multiplicando e o 169 por 4 para cá dividindo, quando você fizesse a fração, você teria que repetir a primeira, que é 8, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, daria menos 32 sobre 169. Vocês conseguem entender isso daqui, galera? Da forma que está aqui. Ó, 13 vezes menos 13, menos 169. 2 vezes 2, 4. Então, ficou menos 169 sobre 4, igual a 8 sobre A. Certo? O A passaria para cá, e o 169 sobre 4, menos 169 sobre 4, aqui para baixo, para divisão. Divisão de 8 por menos 169 sobre 4. Repete a primeira, que é 8, e multiplica por 4 sobre 169. 8 vezes 4, 32. Por isso ficou menos 32 sobre 169. Então, a função quadrática que corresponde a isso daí, menos 32 sobre 169. Resposta, letra A. Então, pessoal, mesmo que você não saiba a parte final de fazer a conta, ou a equação simplificada, ou o produto ou a soma das raízes, menos B sobre A ou C sobre A, só pela interpretação de gráfico, você já eliminaria 3 opções. Então, a chance de você acertar aí seria bem maior, né? Você eliminaria 2 aqui por ser positivo já, ó, essas 2. A letra D você já eliminaria porque não tem valor de C. Você ficaria entre a letra A e a letra E. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Show? Vamos ver se vocês conseguem agora mais uma questão de interpretação. Ó, ela é interpretação, mas vai exigir um cálculo. Essa questão aqui, ela vai usar a fórmula canônica, que não é muito comum para vocês, mas eu acho que vocês podem anotar aí no cantinho do caderno. Depois, quando eu mandar esses slides, é até legal vocês irem fazendo essas anotações para ficar mais fresco na cabeça. Dando uma dica, próxima questão é usando forma canônica, além de interpretação. Ele pergunta qual é o gráfico da função definida por ax² mais bx mais c. Quais são os valores de... Na verdade, essa outra parte nem precisava, né? É só qual é o gráfico que eu quero aqui. Não precisa saber o valor de a mais b mais c. Vamos interpretar? Qual a primeira opção vocês eliminariam? Bota aí no chat. Qual a primeira opção vocês eliminariam? D e A, porque B é negativo. Você eliminaria qual? Desculpa. Não, é o A e o D, porque é negativo o B. Ó, por que é negativo? Porque tá decrescendo quando encosta no Y. Isso aí, ó. Só aí você já está com 33,3% de chance de acertar. Então, você já eliminou para mim a letra A e já eliminou para mim a letra D. Mas qual que dá para eliminar? C, Por que dá para eliminar C? porque o 7 está negativo. Ótimo. Então, vocês estão com 50% de chance de novo de acertar a questão. Então, a gente já sabe que o A vale 1, não já? Por que o A vale 1, pessoal? Vocês conseguem identificar por que o A vale 1? Lembrando que para a gente só sobrou a letra B e a letra E, não é isso? Não. Isso, letra E. Só sobrou a letra B e a letra E. Então o A é 1, a gente tem certeza já, ó. Porque os dois aqui, aliás, tudo tá 1, né? Então a gente só tem que descobrir o valor de quem? Só o valor de B.
Professor, dá para eu fazer igual o anterior? x1 vezes x2 e x1 mais x2, a soma e o produto das equações? Dá para o pessoal fazer? Não dá. Por que que não dá para fazer? Porque eu não tenho x1 nem x2. Dá para fazer para o x do vértice? Vocês conseguiriam fazer para o x do vértice? Qual é a forma de x do vértice? Né? Menos b sobre 2a. X do vértice, ó, xv é igual a menos b sobre 2a. Qual é o valor de xv? Ó, 2, não é? É 2. Menos b sobre 2 vezes o valor de a. Então, ficaria 2 igual a menos b sobre 2. Quanto que é o valor de b, então? 4 vezes A. Não seria o 4? Então, qual é a resposta da questão? Letra E. E. Certo? Então, tá vendo, pessoal? Como que só de interpretar o gráfico, tanto de informação que a gente já consegue eliminar nas questões. Então, esse aí foi um exemplo que a gente eliminou duas questões, duas, né? Foram duas, eu acho mesmo. Porque o B é decrescente, então ele precisaria ser negativo. Aí a gente já eliminou a letra A e a letra D. A gente eliminou a letra C, porque o C é positivo, e a gente ficou entre a B e a E. Existe outra forma de resolver, que eu vou mostrar agora, mas a forma mais simples é pelo x do vértice. Só se você tiver com lápis aí, coloca no cantinho do seu material aí. xv, que é x do vértice, é igual a menos b sobre 2a. Como a gente tem o valor do x do vértice, ó, x do vértice, se você olhar aqui na coordenada, ó, x do vértice é 2. Se o x do vértice é 2, então ficaria 2 igual a menos b dividido por 2a. Igual a colega falou, menos b igual a 4a. Só que a gente já sabe o valor de a. O valor de a é quanto? É 1. Então, o b só pode ser menos 4. E aí você já resolve a questão. Show? A forma da resolução que eu estou mandando aqui para vocês, ó, só para vocês verem de uma forma diferente, está na forma canônica, tá? Ó, ax menos xv mais yv. Mas aí depois vocês dão uma olhada aí se vocês preferem. Pessoal, tranquilo? Tem aqui, eu acho, mais 3 exercícios. Vou fazer o seguinte, vou mandar para vocês isso daí para o grupo, agora mesmo eu vou mandar. E aí vocês façam o seguinte, olhem as questões que faltaram aí, elas são também de interpretação de gráfico, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no privado, beleza? Semana que vem, a gente pega um outro tópico importante que cai bastante no Enem para a gente discutir aqui, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já fizeram simulados? Estão fazendo simulados, aliás, o online, o físico. Bora focar, pessoal. O diferencial de vocês está aí. Focar, focar, focar. Beleza? Então, vou encerrar aqui. E assim, já encerrando, eu já vou mandar para vocês aqui a reunião. A reunião não, meu Deus, estou confundindo. Já vou mandar para vocês os vídeos. Beleza? Beijão, fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. Abraço.